Estamos aqui mais uma noite de novenário, nesse 23º domingo do tempo comum. Hoje Nosso Senhor, através do livro da sabedoria, nos faz uma pergunta, ao mesmo tempo também nos faz acordar para a vida. Hoje, pelo livro da sabedoria, eu vou até falar várias vezes algo muito redundante, muito repetitivo. Mas se nem a gente, sabendo até hoje o certo a se fazer, não fez ainda, vamos martelar até a pedra furar, né? Hoje, Nosso Senhor, através do livro da sabedoria, nos faz a seguinte pergunta. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? A gente não tem a inteligência para compreender tudo que vem de Deus. A gente não tem intelecto suficiente para compreender a vontade de Deus. É bom que seja sempre assim. Porque senão nós vamos nos tornar quase que desejosos de querer ser Deus. É igual o Satanás quando resolveu se rebelar contra Deus. Queria saber demais, queria saber tudo, queria ser mais. Aí nos tornamos orgulhosos, prepotentes. Aí Nosso Senhor pode até nos fazer igual fez com ele, colocar a gente no nosso devido lugar. E hoje, nesse livro da sabedoria, que é um livro, até o próprio nome já diz, riquíssimo em conhecimento, riquíssimo em conselhos de sabedoria, lá já perto do final da leitura de hoje, ele vai dizer: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria, e do alto lhe enviaste teu Santo Espírito? Nós só podemos saber, pelo menos, um pouco do que é a vontade de Deus em nossa vida. Saber se realmente estamos andando nos desígnios que Deus reservou para nós, se nós pedirmos a Ele a sua santa sabedoria. Porque a gente quebra muito a cara na vida porque quer andar sozinho. A gente quebra muito a cara na vida porque se acha autossuficiente. E nós não somos autossuficientes. Até na filosofia, quando a gente estuda, uma das disciplinas nos coloca uma coisa muito interessante. O ser humano, ele necessita de algo maior que ele. Até o ateu que diz que não acredita em Deus, mas ele acredita em algo maior que ele, nem que seja a ciência. E nós só vamos compreender tudo se nós andarmos todos os dias pedindo a graça do discernimento e andar com os pés na sabedoria, que é o próprio Deus. A gente quebra muito a cara na vida querendo ser autossuficiente. E repito, nós não somos autossuficientes. Nós não somos. Nós precisamos de Deus para tudo. Só que a gente muitas vezes quer andar sem Ele. Aí quebra a cara. Aí volta e diz: Senhor, eu não sei porque tal coisa na minha vida deu errado. Eu não sei porque meus planos deram errado. Falou, perguntou e já respondeu. Meus planos só dá certo quando os planos são nossos, meu e de Deus. Quando eu planejo junto com aquele que tudo sabe, com aquele que sabe que realmente é ou não é para mim aquilo. Só que muitas vezes nós queremos andar sozinhos, aí depois reclamamos quando a gente tropeça. Nós precisamos do auxílio de Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus, porque sem a sabedoria, até já contei até essa história, é como a gente entrar numa mata cheia de armadilhas. Se eu ando sem a sabedoria de Deus, é andar numa mata escura, cheia de armadilhas e ainda mais com os olhos fechados, vendados. Mas se eu ando com a sabedoria de Deus, é como eu entrar nessa mesma mata com o mapa mostrando onde está cada armadilha, com lanternas, com coisas que vão me ajudar a andar corretamente. Aquele que anda com os pés fincados na sabedoria de Deus, talvez não todos os dias, porque a gente esquece, a gente é falho nisso, mas pelo menos aquele coração que busca estar sempre na presença da sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, esse nunca tropeça, nunca desanda em caminhos errados, nunca entra em becos achando que é o caminho certo. Até como diz até a nossa leitura de hoje, só assim se tornarão retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderão o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Às vezes nós confundimos sabedoria neste mundo com inteligência. Mas não é.
Inteligência nós adquirimos com os estudos, com pesquisas, com buscas aqui e acolá, sentando e escutando as pessoas nos explicarem sobre o universo, sobre a natureza, o calor, enfim, tantas coisas. Mas sabedoria nós temos com a experiência de vida. Quer ver uma coisa? A gente pode ser doutor em agronomia, conhecer solos e mais solos, mas eu devo parar um pouquinho e perguntar àquele agricultor que desde pequeno trabalha ali na terra, não tem um estudo, mas tem algo que o estudo nunca dá: a sabedoria de respeitar o tempo. Ah, mas mês de março é mês de plantio? É, mas se não vier a chuva no tempo certo, meu senhor, não tem como plantar. Ah, mas eu estudei. Estudo é uma coisa, sabedoria é além do estudo. Então a gente tem que botar nossos pés na sabedoria, que é algo sagrado, é algo que não se perde, é algo que para toda a vida. Só que a gente muitas vezes prefere andar sozinho. Por isso que, repito, muitas vezes nós quebramos a cara. Se a gente andasse todos os dias pedindo a Deus por sabedoria, o mundo não estava como está hoje. Pessoas criando coisas para destruir a humanidade. Já dizia um jovem senhor português que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Disse uma frase fantástica: só o ser humano tem o conceito de autodestruição. Por quê? Porque tudo que criamos nos destrói. Veja se os animais procuram entrar na boca do leão. Não, todos correm. Já a gente não. A gente procura tudo que pode acabar com a nossa vida. Por quê? Porque não buscamos a sabedoria de Deus. Se a gente buscasse a sabedoria de Deus, nós não andaríamos como andamos hoje. Aí, para não pesar tanto a consciência da gente hoje, que hoje ainda é domingo, né? Para não pesar tanto, ainda estamos no tempo comum, nem quaresma não é. Para não pesar tanto, vamos passar para o Evangelho. Porque hoje a carta de São Paulo, ele não nos deu uma catequese muito forte, assim, para nos inquietar. Mas ele nos coloca a gente num lugar muito importante. Nos filhos gerados pelo nosso exemplo. São Paulo, dotado de muita sabedoria, largou tudo que estava fazendo errado, de perseguir os cristãos, e começou a agir conforme o coração de Deus. Agiu tão corretamente, buscou tanto no seu esforço fazer a vontade de Deus, que no coração gerou um filho. Porque, como ele disse, eu queria muito que Onésimo ficasse do meu lado na prisão, mas eu sinto que ele precisa voltar para ele, para o pai dele. Veja, só alguém sábio reconhece o tempo certo que cada pessoa precisa ficar do meu lado. Então, São Paulo hoje complementa o livro da sabedoria. Ele vem nos dar um exemplo claro de como agir com sabedoria. Como ele disse, eu queria que Onésimo ficasse comigo em toda a prisão, para cuidar de mim, para estar aqui presente, para ter alguém para conversar. Mas ele diz, eu sei que ele precisa voltar para ti, para o Pai. E ele volta e vai cumprir a missão dele. Ele diz, para mim ele é um filho gerado pelo coração. É alguém que pela sua sabedoria, usado no dia a dia, conforme a vontade de Deus, gerou um filho. Alguém que se espelha nele para também seguir a vontade de Deus. Aí vamos lá. Sabedoria, vontade, seguimento. Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos deixa com a consciência meio inquieta. Porque é um conselho que talvez não faz muito sentido perante a vida que muitos levam. Principalmente para quem escolheu constituir família. Porque vão dizer, Frei, esse Evangelho de hoje é digno de um sacerdote, de um religioso, de uma religiosa, daqueles que largam tudo no mundo para seguir a vontade de Deus. Esse Evangelho é para todos nós. Não, Frei. Aí fala de quem larga esposo, filho, mãe, tudo, e vai seguir a vontade de Deus. Esse aqui é para todo mundo. Esse Evangelho é para todo mundo. Porque veja essa fala inquietante de Jesus Cristo. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de pai, mãe, mulher, filhos, esposo, irmãos, irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí vai dizer, Frei, agora, eu tenho uma esposa, tenho meus filhos, tenho meu esposo, Frei, sou eu quem cuida da minha mãe, que já é idosa, não tem mais quem cuide dela, quer dizer que eu vou ter que largar ela lá, sozinha, porque nosso Senhor disse que tem que largar? Isso aqui é entender muito pouco a fala de Deus. Se a gente realmente conhecesse a Sagrada Escritura, como a gente bate no peito para dizer que conhece, mas a gente só usa para ofender os outros, ou para perseguir os outros, ou para dar indireto nos outros, mas a gente usasse para a nossa vida, isso aqui é fácil de entender.
Porque veja, sexta-feira, quem prestou atenção na missa ou quem leu o Evangelho de sexta-feira? Nosso Senhor foi na onde? Na casa, na quinta-feira, na casa da sogra de Pedro. Se ele foi na casa da sogra de Pedro, Pedro tinha esposa. Se fosse para desapegar, nós ia falar, não, Pedro, não vou não, desapegue dela, deixa ela lá com a febre dela. Mas não, ele foi na casa da sogra de Pedro. Se ele foi, é porque Pedro tinha uma família. O que nosso Senhor quer nos falar aqui, porque ele inclui a família, inclui nós mesmos nesse desapego. O que ele coloca aqui é que a gente pare de dar umas desculpas esfarrapadas para não seguir a vontade dele. Para não escutar o seu chamado. Às vezes nós somos convidados para ajudar numa pastoral, para ajudar na novena, para ajudar a igreja, para servir ao reino de Deus. O que é que ele fala? Eu tenho que perguntar à minha esposa, né, para ver o que ela acha. Eu tenho que perguntar ao meu esposo para ver o que é que ele acha. Todo acho se perde. Ah, porque eu tenho filhos pequenos, né? Eu tenho criança em casa, não dá. Eu tenho a minha mãe que é idosa, não dá para servir. Eu tenho isso, aí bota toda a família como desculpa. Aí só falta Nosso Senhor descer na terra, olhando bem nos nossos olhos, bem assim, sem piscar, e dizer assim, quer dizer que eu lhe dei uma família para você se afastar de mim? Entende? Quer dizer que eu te ocupei com uma família para você não se ocupar com a grande família do povo de Deus, que começa com a sua casa? Porque a gente fica botando muita desculpa. Quando não é a família, diz, não é porque eu sou muito pecador, não dá para me servir nessa pastoral não. É porque eu tenho muitos defeitos, não dá não. Aí eu lhe pergunto, bem enxugado, entre os 12 apóstolos, quem que estava desocupado quando Jesus chamou? Me diga o nome de um que esteja desocupado. Não tinha ninguém desocupado. Só 4 eram pescadores, um era cobrador de imposto. Onde é que tinha um desocupado nesses 12? Ah, mas não sou perfeito. Entre os 12, quem era perfeito por chamado? Olha o primeiro chefe da igreja, São Pedro. Entende? A gente tem que parar de colocar desculpa para não servir a Deus. Porque quando eu vou até Jesus no sacrário, pedir a Ele uma graça, eu não coloco desculpa nenhuma, eu quero que Ele atenda. Nossa, se eu poder falar, olha, eu vou atender você, mas tu está ocupado? Eu tenho 8 bilhões de irmãos para cuidar, você é só mais um, vou cuidar dos outros. Ou então poderia dizer assim, não vou pedir nada a Nosso Senhor não, porque Ele já tem 8 bilhões de irmãos no mundo, aí eu vou aperrear Ele, não, deixa Ele lá. Por que Ele não faz isso também? Não deixa de aperrear Nosso Senhor, de pedir a Nosso Senhor. Você tem tanta gente para cuidar. Entende? Mas não, a gente vai até Ele, sem obstáculo, sem impedimentos, com tempo sobrando, aí eu vou para pedir. Mas quando Ele me pede para servir, porque eu tenho que perguntar em casa, se em casa permite. Que eu tenho que ver se eu tenho um tempo. Porque no meu emprego, eu trabalho tanto, me canso, não dá tempo. Aí Deus te deu a graça do emprego para estar cansado para não servir a Ele. Interessante. Sabe? A gente tem que aprender a parar de dar desculpas para servir a Nosso Senhor. Tome o exemplo de Jonas. Nosso Senhor até na baleia foi buscar ele. Entende? Veja Moisés. Não sei falar. Tá bom. Veja o que fez Moisés. Veja o que aconteceu com os 12 apóstolos. Tirando o coitado do Judas, que fez que nem a gente, botou um monte de empecilho. Não deixou a graça de Deus acontecer no coração dele. Mas Deus é misericordioso com a alma de Judas. Graças a Nosso Senhor, Ele é misericordioso. Mas veja, São Pedro e São Paulo, 2 figuras que eu gosto de usar muito, porque os dois roda umas conversinhas de ficar meio intrigado um com o outro, que um questionando de um lado, outro questionando do outro. Mas veja quem são os dois. Pedro, teimoso, cabeça dura. Deixou Nosso Senhor transformar ele, atendeu ao chamado. O que ele era teimoso para assumir profundamente as coisas, Nosso Senhor transformou a teimosia dele em enfrentar tudo e todos, com teimosia para levar a palavra de Deus onde precisava ser escutada. Olha São Paulo, tão corajoso o homem para denunciar os cristãos, tão corajoso para ir perseguir os cristãos, quando deixou Jesus transformar a vida dele, Nosso Senhor transformou a coragem dele de perseguir em uma coragem de anunciar, aonde quer que fosse, a palavra de Deus. Então, nem nossos pecados, nem nossos defeitos, a gente deve colocar como empecilho, porque se Deus quiser, tudo Ele transforma, só basta nosso coração estar aberto. Por isso que a gente não pode colocar como desculpa. Nós, daqui a alguns dias, vamos celebrar as novenas de São Francisco.
São Francisco tinha uma dúvida. Toda vez ele perguntava: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Demorou. Quando Nosso Senhor respondeu para ele, ele diz: é isso que eu busco, é isso que eu quero, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Veja, não colocou nenhum dos seus defeitos à frente da sua pergunta. Só colocou um coração aberto. A Virgem Mãe das Dores, ela poderia colocar para o projeto de Deus a sua idade, que era pouca. Ela poderia colocar que ela não tem intimidade com José, para poder dizer que foi com ele que gerou Jesus. Mas ela não colocou um impedimento. Ela só perguntou como é que ia acontecer a vontade de Deus na sua vida. Só isso. Já a gente perde muito tempo na vida confiando em tudo, menos na vontade e na sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente, a partir desse evangelho de hoje, não coloque mais nenhuma desculpa para servir a nosso Senhor. E lembre, servir ao reino de Deus começa em casa. Começa em casa. Então não coloque a sua casa como barreira, se a missão começa em casa. É muito bonitinho vir na igreja aqui na novena, chegar na frente para coisas bonitas. É lindo, é emocionante. Mas em casa, como é que é minha vida? Por isso que eu digo, não coloque a família, como o nosso Senhor coloca aqui, como um empecilho. Veja, Pedro trouxe Jesus para a casa dele, para conhecer a sogra que estava doente. Ele mostrou a Nosso Senhor a sua família. E a gente está mostrando a nossa família para quem? Para Jesus Cristo ou para a nossa arrogância? É bom se perguntar. Não é quaresma não, mas é tempo de conversão ainda. Estamos vivos, né? Piscando o olho, respirando. É tempo de conversão. É tempo de colocar um coração aberto para Nosso Senhor, transformar os meus defeitos em qualidade, para cada dia servir bem melhor a Nosso Senhor. Então, mais uma vez eu repito, não coloquemos impedimentos, barreiras para Nosso Senhor fazer da nossa vida o que Ele bem entender. Façamos igual a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-me segundo a tua palavra. E aos poucos ela foi compreendendo cada vez mais o porquê Deus chamou ela. E deixa Deus te moldar. Deixa. Deixa com que esse novenário, em honra à Virgem Maria, nós temos ela como um exemplo. E que esse novena não seja mais uma, que eu vou lá e boto um check-in, sabe? Mas que seja a novena da minha vida, que eu digo, minha mãe das dores. Eu venho aqui te pedir. Aí lembre das bodas de Caná. Eu venho aqui te pedir para renovar a minha água. Entrega a minha água para o teu filho. Para transformar a minha água em vinho. Transformar a alegria da minha família de volta. Mas fique paradinho, porque ela vai dizer, fazer tudo o que ele vos disser. Porque é muito bonitinho chegarmos para Nosso Senhor e traçar quilômetros de pedido. Abrir uma lista quilométrica de pedidos. Aí depois termina, tchau, benção e vai-se embora. Fica em casa esperando a graça acontecer. É muito fácil chegar para a Virgem Maria, dizer, Maria, passa na frente, aí senta e bota ela como escudo de proteção para tudo. E você lá sentadinho, sem fazer nada, só ela fazendo, porque Maria passa na frente. Mas lembre, a mãozinha dela está para trás. Ele chamando, vamos comigo. Entende? Quando eu vou pedir Nosso Senhor, igual na boda de Caná, eu digo, oi Maria, estou precisando. Peça a teu filho, ela fique paradinho. Repito mais uma vez, porque ela vai dizer, fazer tudo o que ele vos disser. Porque às vezes o que nos impede de alcançar as graças do Senhor somos nós mesmos. As graças que te mais quer alcançar da parte de Deus, muitas vezes não são alcançadas, não é porque eu estou rezando errado, é porque eu estou impedindo que essa graça aconteça. Por quê? Eu estou colocando barreiras para que a graça de Deus aconteça na minha vida. Então que esse novenário nos ajude a transformar a nossa vida, para não ser mais um. Ah, porque eu tenho um costume de vir. Não, eu tenho amor a Nossa Senhora. E por este amor que eu tenho a ela, eu quero ir todos os dias para a novena, ou todos os dias que eu puder, porque eu quero escutar da parte de Deus aquilo que Ele precisa de mim, para bem servir mais ainda ao reino de Deus, a começar pela minha família, que não é impedimento, é graça, que não é afastamento, é dom de Deus. Então não usemos nem nossos defeitos, que se transformados, observe os 12 apóstolos, que se transformados vira virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.